Bom dia, meu povo. Domingo, hoje, 17, né, Jay? 17 de novembro. Chegando aí as comemorações, dia 20 de novembro, né, da Consciência Negra. A Rádio Zabelê está aí com uma programação especial por todo esse mês e acho que vamos entrar no mês de dezembro também, né? Porque não é só o mês de novembro, é o ano todo. Maravilha, exatamente. E falando justamente desse projeto Novembro Negro, né? Que é um projeto da Rádio Zabelê FM, com o apoio da Prefeitura Municipal, da PENAB, que é Programa Nacional Lei Aldir Blanc, né? Que é a que a gente chama hoje de Lei Aldir Blanc 2, né? Que teve a primeira naquele momento de pandemia e estamos tendo agora a segunda. Mudaram o nome, mas a proposta é a mesma, né? Exatamente. E justamente nós fomos contemplados com esse projeto pelo município e temos também o apoio do Ministério da Cultura e do Governo Federal, né? E nesse mês todo nós estamos aí realizando uma série de entrevistas com pessoas importantes da nossa comunidade, né? E hoje, como não seria diferente, estamos recebendo aqui nossa amiga Valéria Souza, que eu tenho algumas perguntas a fazer a respeito, viu, Valéria, de algumas coisas que eu vi ali naquele cardzinho, mas bom dia para você. Seja bem-vinda mais uma vez ao Cotidiano. Muito obrigada, é um prazer estar aqui novamente, né? A primeira vez que viemos aqui foi para falar do nosso programa que a gente tem todo sábado, que é o Negra Atitude, que traz justamente essa proposta que a rádio está trazendo durante esse mês de novembro e início de dezembro. E agora estou aqui, dessa vez como entrevistada, estou acostumada sempre a entrevistar, então estar do outro lado está sendo assim, estou me adaptando ainda, né? Mas eu vou me autodescrever aqui para vocês. Eu sou uma mulher preta não retinta. Hoje eu estou com o cabelo preso, com as tranças na frente e preso atrás, num afropuff. Estou usando uma camiseta branca com a imagem de uma mulher negra com a frase escrito "Alma não tem cor". Estou usando um short saia jeans escuro e também óculos de grau de armação de cor preta. Sim, eu estou vendo aí também uns brincos lindos, né? Temos uns brincos de coração aqui. Eu não tenho muito hábito de usar brinco, mas hoje estava pedindo, eu falei, não, para completar um look assim todo, sim, né? Na proposta eu vou colocar um brinco. Exatamente. E aí, Valéria, eu também quero me autodescrever, porque, assim, para fazer um comentário a respeito dessa questão, né, do tema em si, dessa questão racial mesmo, né? Eu, Marinalva, sou branca, né? Cabelos longos, grisalhos, uso óculos, uso uma camiseta do Flamengo na cor branca, um short escuro, jeans também, né? E eu quis falar sobre isso aqui, Valéria, justamente porque recentemente, assim, há uns 2 anos, eu estou fazendo uma pesquisa sobre a minha árvore genealógica. E justamente até então, até poucos meses atrás, por exemplo, eu me denominava como parda. Justamente por essa minha cozinha assim, mais escurinha, né? Só que depois dessa pesquisa, eu cheguei à conclusão de que eu não posso ser parda, porque a minha parte que eu descobri, eu sou descendente de português e indígena. Então, eu não posso me enquadrar nessa questão parda, né? E aí, eu ouvi o Lucas também falando aqui no Bom Dia Comunidade há poucos dias, que ele tem andado em várias casas e tem visto árvores genealógicas daquelas famílias. E eu fiquei muito feliz com isso, porque eu descobri que não sou só eu que estou à procura dessa descoberta, né? E assim, eu tenho andado também aí pelas escolas. A gente tem feito um trabalho de exibição justamente de um documentário que a gente fez sobre isso. E no caso chamado Indígenas em Remanso, né?
E sempre a gente está incentivando justamente as pessoas a fazerem essa pesquisa em busca dessas informações para que você possa se achar nesse mundo, claro. Eu considero assim, que nós brasileiros temos uma miscigenação, uma mistura de raças, então nós podemos nos denominar qualquer raça, né? Por isso. Mas, claro que é maravilhoso você descobrir de onde você veio e você poder se autodenominar, né? Isso é uma coisa bem importante para todos nós. Mas assim, como eu falei, eu vi lá no card essa palavrinha, como eu não, até hoje, eu não tive como, e também como eu quero que os nossos ouvintes compreendam o que significa afropolita. Então, eu também vi o termo afropolita e, na verdade, ele é um termo muito usado pelo Emanuel Lucas, que se denomina um afropolita, e ele sempre fala que um afropolita é um sujeito diaspórico, né? Então ele está sempre indo para outros lugares, descobrindo. Ele é um historiador, né? Então Sim, ele está sempre à procura de conhecimento. Então o afropolita é justamente nós, pessoas que nunca paramos quieta em um lugar, estamos sempre à procura de novos conhecimentos de outras pessoas, de outras comunidades, a fim de adquirir mais aprendizado para conseguir ter um resgate da nossa ancestralidade, né? De buscar as nossas raízes. Então, bacana, o termo de forma bem resumida, é isso, né? Sim. Então, justo porque eu já vi outros colegas usando também, né? Então, mas assim, sempre eu imaginei que o Lucas seria assim como se fosse assim um apelido, né? Assim, no meu ponto de vista. Mas aí quando eu vi já você usando, acho que o David também usa, né? Sim, sim. Eu digo, existe um significado por trás disso aí. Então vamos descobrir. Mas é muito bacana, né? Ele começou usando, né? Que é o nome da empresa dele. Então eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele. Então eu fui uma afropolita e sou uma afropolita porque ele faz parte do nosso time, né? O nosso time de bastidores, de apresentadores. Então todos nós em algum momento somos um pouco afropolita. Sim. Você, o próprio Hernandes, a própria Yolanda, porque nós estamos sempre em busca de algo, sempre estamos em busca de mais, nunca estamos... A gente não se estaciona, a gente sempre procura outras pessoas, a gente dialoga com a comunidade, com outras comunidades. Então isso é muito importante para o nosso autoconhecimento e para o conhecimento da nossa história, das nossas raízes, né? Ribeirinhas, sertanejas. Sim. E assim, você falou aí no Ribeirinhas, eu não entendo porque nós somos comunidades ribeirinhas, né? Mas nós não somos, como eu posso dizer, certificadas disso, né? A gente se autoconsidera, mas para o Estado nós não somos. Pois é, e a gente tem um privilégio de ter aí um Rio São Francisco, né? Sendo aqui na nossa cidade, passando todos os dias. Como é que a gente não é uma cidade ribeirinha? A gente tem literalmente um rio para chamar de nosso. Exatamente. Então não tem como a gente não se denominar ribeirinhos. Nós somos uma comunidade ribeirinha, vivemos da agricultura familiar, da pesca também. Então, se não nos colocam dentro desses termos, a gente se coloca porque nós somos. Claro. A gente se faz. Com certeza. Mas, assim, até falando um pouco sobre o programa, né? Negra Atitude. E, assim, como dizem vocês, por ser um programa que acontece aos sábados à tarde, né? As pessoas estão ali naquele momento ou arrumando casa ou na diversão, né? Então, assim, é um horário assim, bastante difícil, porém, eu vejo que é um programa bastante aceito, né? Então, isso quer dizer o quê? Que muitas pessoas já estão começando a ter uma consciência sobre
o negro, sobre a importância, sobre a questão da desigualdade, sobre muitos temas que vocês tratam ali, né? Exatamente. A gente já teve figuras importantíssimas na qual nós tivemos o prazer de entrevistar. Uma delas foi a Yolanda Souza, tá? Um beijo, Yolanda, que por sinal ficou apavorada quando foi. Quase não aceitou. Quando você falou aí, eu lembrei dela. Ela aceitou o convite, a duras penas. Eu falei, não, mulher, vamos, a gente vai fazer acontecer, vai ser lindo, vai maravilhoso. Sim. O que ela não sabia é que eu que não iria apresentar. Quem iria apresentar era o Lucas. Então, quando ela chegou e não se deparou comigo, ela já mandou mensagem imediatamente, cadê você? Eu falei, mulher, quem vai apresentar é o Lucas. Ela, como assim? Como é que você me coloca nessa saia? Eu falei, mulher, você vai sair muito bem. Não se preocupe, você apresentar um programa num domingo de manhã. Então, assim, você já é vitoriosa. Você e Marinalva já são maravilhosas. Então, assim, só chega, conversa, sabe? Vai ser um papo muito bacana. O Lucas é maravilhoso. E você vai falar sobre a sua realidade. Porque é isso, a gente traz pessoas que... Cada um com a sua realidade, cada um com a sua vivência. Muitas pessoas chegam e ficam nervosas. Eu fico, gente, é um papo, é uma conversa. Vocês estão conversando comigo. Então, não existe conhecimento maior do que o nosso cotidiano. Olha o gancho. Rapaz! Pegou? Do que o nosso cotidiano, do que as nossas experiências. Isso é o que mais enriquece a gente. Então, já trouxemos pessoas incríveis. Recentemente trouxemos Tirza, sabe? Ontem, né? O Manuel Timbaí estava aqui, presente. Não então, acredito. Sim, sério? Agora já está em Salvador. Mas assim, passou por aqui, foi que nem um vento. Ele só ventou aqui, deu um salve, conversou um pouco, trouxe uma bagagem de conhecimento e foi embora de novo. Já trouxemos também a própria Yolanda, Marcela do Vale também, advogada, o pessoal de terreiro, né, que temos aí com um projeto em comum, a Sheldara. Então, a gente, volta e meia a gente traz a galera do hip hop também, a tribo. Então, a gente sempre está dialogando com essas figuras em diferentes lugares. Sim. E é muito enriquecedor, porque a gente sempre aprende alguma coisa. Exatamente. Nunca se sabe tudo. Exatamente. Né? Assim, eu sempre falo que eu comecei a ter um letramento racial e me entender como uma mulher negra recentemente. Então, eu tô aqui também, eu tô apresentando o programa e eu tô só absorvendo conhecimento. Sim, às vezes eu consigo fazer uma troca, mas eu gosto muito de ouvir o que eles trazem, porque é sempre muito rico. Muito. E a gente tem percebido, Valéria, que nos últimos tempos, muitos jovens estão tendo essa conscientização, né? Então, isso é muito bom. Muito bom de se ver, porque, como eu costumo dizer assim, há poucos dias eu mandei uma mensagem para o Lucas e eu disse assim, olha, eu quero que vocês, lá do Negratitude, façam entrevistas também para essas comemorações, porém, eu quero que vocês vá em outros programas, porque vocês têm muito conhecimento para deixar guardado. Estamos sempre à disposição. Ele deu start no outro programa, eu estou aqui e por aí vai. Estamos sempre... A gente conseguiu fazer essa proposta durante o ano. Fizemos um ano agora, dia 21 de outubro. Já, menina, passou rápido. Então. Voou. Um dia desse a gente tava aqui, nervosos, tentando dialogar com vocês e entregar uma proposta de programa. E hoje já estamos aí completando o ano. Foi muito interessante, porque nesse programa específico a gente estava assistindo alguns trechos do primeiro programa. Sim. E o constrangimento, Marinalva, não tá escrito. Até o tom da minha voz mudou. Eu parecia uma menininha falando: olá, pessoas, com a vozinha bem assim, bem menininha, bem meninesca. E agora tô aqui. Mas eu falei, gente, como o tempo passa, o quanto a gente se transformou, o quanto a gente conseguiu se remodelar ao longo desse ano. A gente foi se adaptando a algumas situações. Sim. Não foi fácil o início nunca é fácil, ainda não é fácil, mas
o começo foi bastante tenso, porque para arrumar pessoal para ser entrevistado era muito difícil. Exato. Foram muitos nãos, foram muitas portas fechadas, mas aí aos pouquinhos a gente foi conseguindo chamar um aqui, chamar um ali, a gente já foi conversando com outras comunidades, a galera foi aceitando, e o diálogo, ele não é só apenas no sábado, né, Marinal? A gente não só chega aqui, vamos entrevistar fulano, a gente senta aqui e apresenta. Não, a gente faz todo um trabalho por trás também. Então a gente foi em muitos lugares, muitas pessoas, a gente precisou chegar nessas pessoas. E foi a partir daí que a gente foi conseguindo chamar, porque a gente foi se apresentando pessoalmente. Sim. Vamos em tal lugar, vamos nos apresentar aqui, vamos fazer um projeto na praça, vamos... Então a gente estava sempre nesse movimento, nesse Afropolita. Exatamente, mesmo porque as pessoas ainda têm aquele constrangimento, ainda ficam constrangidas não, na verdade elas ficam com medo, né? Inibidas. Sim. De participar, por exemplo, porque muita gente ainda sente na pele a questão da discriminação mesmo e tem medo. Sim, né? Com certeza. A gente começou uma dessas frentes que a gente começou a se envolver foi a Caminhada dos Povos de Terreiro, que teve agora em março. Então foi uma mobilização para conseguir colocar essa comunidade na rua, com faixa, com tudo. E no final tivemos falas importantíssimas. Então, são esses movimentos, né? Também temos também o Fórum Popular, né? Exato. O Fórum Popular Permanente de Cultura, para quem não sabe, também tem o apoio do Negratitude nesse envolvimento. Então, a gente tem muito envolvimento cultural, porque a gente sabe que a cultura é uma chave muito importante, assim como a educação, a cultura, a educação e a saúde são pilares para uma comunidade bem mentalmente, fisicamente, psicologicamente. Então a gente está sempre na luta para conseguir mesmo esses direitos que são básicos, né, Marinal? Sim, infelizmente na nossa cidade nós não conseguimos viver de cultura, né, infelizmente. E assim... Até quando a gente vai fazer os projetos que você, de alguma forma, precisa relatar sobre isso, você não tem muito o que dizer, porque eu posso dizer por mim, pela Rádio Zabelê, que já tem 28 anos que faz cultura em Remanso, e a gente não pode falar sobre essa questão do sobreviver de cultura, né? Infelizmente é isso. E eu entendo também, já pude acompanhar alguns grupos afro, né? Em especial, quer dizer, acompanho sempre a capoeira, mas os terreiros também, eu já tive um pouco de contato com eles, né? Uhum. E você percebe, né, na própria comunidade, como as pessoas se referem a eles, né? E nos últimos anos, eu digo sempre assim, gente, para você falar de uma coisa, você precisa conhecer. Então, se você não conhece, você não tem nada para falar do povo de terreiro, né? Então, é assim. As pessoas simplesmente julgam por aquilo que elas aprenderam durante a vida toda, né? Infelizmente, isso acontece. E eu posso dizer assim, antes de conhecer, eu podia até ter um pensamento desse, mas depois que eu conheci, eu penso totalmente diferente da realidade daquelas pessoas que vivem ali e o porquê, o motivo delas viverem ali, né? Então, é algo assim bem diferente daquilo que a gente imagina na realidade. Com certeza. Mas assim, você em algum momento da sua vida, você já sofreu algum tipo de racismo, Valéria? A pergunta seria quando não, né? Quando não. Exatamente. Então, assim, o racismo, as pessoas têm uma ideia equivocada de que o racismo, ele só acontece quando é algo muito escancarado. Uhum. Mas ele está em toda a sua estrutura. Sim. Vai desde do processo educacional até o carcerário e vai, né, toda a nossa estrutura brasileira, não só brasileira, né, mundial, ela é pautada primeiramente na questão racial. Sim. Então já começa por aí.
Os acontecimentos, hoje, revisitando esses momentos, a gente percebe que muita coisa acontece de forma muito velada. Sim. Ao ponto de que, como eu pelo menos antes de ter um processo de letramento racial, a gente achava que era só uma discriminação, era só um bullying. Nossa, não, é porque, né, acontece, faz parte, você que tem que se acostumar. Então era sempre cabelo duro, principalmente, né, o fato de eu ter o cabelo cacheado, crespo. Então era sempre a menina do cabelo duro, eu sempre era excluída, né? No meu grupo escolar, porque eu sempre tive o privilégio, e a gente entra também na questão do privilégio. Eu sempre tive privilégios, porque a minha mãe sempre trabalhou muito para que eu sempre estudasse nas melhores escolas. Sim. Então eu passei por muitos anos em colégios particulares. E sempre nesses colégios particulares, eu era uma das mais escuras. Sim. Então, assim, era muito evidente a exclusão. Então, eu fui me adaptando e normalizando aquelas situações por achar que, é assim mesmo, acontece. Ou então, e sempre quando eu tentava comunicar sobre isso, era sempre envolvido com falas do tipo, nossa, não, mas é porque você é da ousadia. Se você ficar quietinha, as pessoas vão parar. E não paravam, aí é que tá. E é isso que eles tentam fazer a todo momento, que é nos silenciar a todo custo. Sim. Você sofre a violência e você tem que ficar calado perante a violência. E não é assim que acontece, não tem que ser assim. A gente é sempre ensinado a nos silenciar. E hoje, por ter passado por tudo isso, a gente traz uma proposta de programa em que as pessoas possam vir aqui e possam falar em voz alta sobre esses acontecimentos. Então, já sofri muito preconceito. Recentemente, eu estava numa loja, eu estava dando uma olhada nos anéis e a moça não parava de me olhar. Eu pegava assim, olhava eu comecei a analisar a linguagem corporal dela e ela toda hora parava assim e ficava olhando pra mim, tipo, eu fiquei assim, você ainda tá achando que eu vou colocar esse anel no bolso, que eu vou levar pra casa? Como se eu não tiver... não tem por que isso. Então são momentos muito sutis. Sim. São falas muito sutis, em que a gente acha que não é, mas quando a gente analisa, mexe demais com o nosso psicológico. Sim. Eu não sou uma negra retinta. Eu consegui ter pessoas semelhantes a mim, racialmente falando, quando eu comecei a estudar em colégio público. O colégio público, em sua diversidade, temos aí a grande maioria, né, quase 70% dos alunos são pessoas negras. Sim. Então, é muito mais... A gente consegue se identificar mais. Sim. Mas quando a gente entra numa bolha, né, embranquecida, a gente consegue sentir de forma muito mais evidente o racismo. Exatamente. E você hoje tem uma faculdade, estudou, formada em quê? Estou terminando perícia criminal. Eita! Já fiz alguns cursos também. Eu também tenho formação pelo governo do estado de produtora cultural. Sim. Então, né, o incentivo aí, o Negratitude, o Emanuel Lucas, o Afropolita, eles me incentivaram muito para ir para esse lado da cultura, de forma mais séria, né? Não Sim. que eu não me envolvesse dentro da cultura, mas sempre em espaços muito limitados. Sim. E hoje eu consigo, já trabalhei durante um tempo com isso, né, através da Lei Paulo Gustavo, no município de Pilão Arcado, junto com ele. Sim. Esse ano eu não quis me envolver, que eu falei,
você é muito insano, eu não consigo fazer o que você faz. Sinto muito, eu saí assim, não dá pra mim, Lucas. Sinto muito, isso aí é com você. Olha, não tenho psicológico pra fazer o que você faz, não. Você é você. Pois é. Mas... não cheguei nesse nível ainda. Mas então... assim, Valéria, eu lhe perguntei justamente para mostrar para as pessoas que todos nós somos capazes, todos nós podemos, tudo, só depende de nós. Eu digo assim porque eu tenho sobrinhos que estudam ainda, né, no ensino médio, e que muitas vezes assim não tem aquele interesse de se dedicar mesmo aos estudos, de querer no futuro fazer uma faculdade e tudo. E aí, quando a gente vê assim pessoas que se esforçam, que correm atrás de seus objetivos, a gente fica feliz demais, né? Realmente, assim, a gente entra muito nesses assuntos também, em conversas internas, né, do quanto eu me orgulho muito da minha trajetória até aqui. Sim. Mas às vezes tenho certeza que se eu tivesse mais oportunidades do que muitas pessoas que eu vejo por aí que Sim. têm e desperdiçam, Exato. Eu estaria muito mais longe. Longe, com certeza. Então, essa questão da meritocracia, esse mito da meritocracia, de que se você correr atrás você vai conseguir, ele é muito questionável, Marinalva, porque tem pessoas que têm privilégios, sim. O caminho, às vezes, o objetivo é o mesmo, sim. mas para uma pessoa negra, ou para uma mulher negra, no caso, né, uma mulher negra, é muito mais difícil do que para um homem branco, porque a gente tem esse privilégio, os obstáculos são menores. Sim. Não vou dizer que não existe, porque sim, existe sim, mas o caminho é muito mais suave, porque assim, tem toda uma estrutura, né? Nossa, não, ela é negra, então vai ser mais difícil. Para poder conseguir, até consegue. Só que a gente termina tão cansado. Sim. Tão exausto. Então, sim, você é capaz de conseguir alcançar seus objetivos. A gente conseguiu também trazer pessoas incríveis que têm currículos, assim, impecáveis, irretocáveis. Sim. Mas eu tenho certeza que a luta delas para conseguir ter toda essa bagagem foi muito difícil. E sim, pelas histórias a gente consegue perceber que não foi um caminho suave, não foi tranquilo. E fico muito triste por saber que tem tantas pessoas que têm oportunidades incríveis e desperdiçam justamente porque são abraçadas dentro desse privilégio. Nossa, quando eu quiser começar, eu começo. Então, para mim vai ser mais fácil. Então, a gente, para conseguir, sim, a gente tem que começar bem lá atrás. Lá atrás. Para conseguir chegar pelo menos na metade. Uhum. Então é sempre 3 vezes mais difícil, mas ainda assim é alcançável. Então sempre falo, por mais difícil que seja, por mais exaustivo que seja, não desista, porque a recompensa ela vem, ela chega. Uma hora ela chega, por mais cansativo e exaustivo, uma hora ela chega. Exatamente, mas assim, quando você fala na questão de não concordar, eu concordo plenamente com essa questão. Quando você corre atrás, você consegue. Porque eu posso dizer assim por mim. Eu sou uma pessoa que nasci numa família pobre, que não tinha a mínima condição de botar um filho para estudar, para fazer uma escola paga, né? Mas minha vida toda estudei em colégios públicos. E assim, o que eu me refiro é aquela questão. Não era aquela aluna inteligentíssima, mas sempre procurei dar meu melhor e consegui finalizar o ensino médio. Já trabalhando, consegui fazer minha faculdade, que na verdade já fiz 2, né? E eu digo assim, depende muito dos nossos esforços. Quando a gente quer, a gente corre atrás e vai tentar fazer. Eu concordo com você quando você fala isso. Com certeza, porque isso muitas sim. vezes também você não tem a oportunidade de conseguir o emprego, de você se dedicar àquilo ali, destinar aquele dinheiro que você ganha para fazer sua faculdade e tudo mais. Concordo. Concordo também que as pessoas negras, elas têm uma dificuldade maior de conseguir empregos, né? Tem ainda essa
esse preconceito muito forte na nossa sociedade, infelizmente existe, né? Mas eu acho também que com esforço a gente consegue chegar muito longe, né? Muitas situações. Eu também concordo com o seu ponto de vista, mas a gente também tem que lembrar que muitas pessoas deixam, às vezes, de estudar. Muitos precisam parar de estudar, porque ou estuda, ou sobrevive, ou trabalha. Porque às vezes são 40 horas, né, semanais, de manhã e trabalhando de manhã e de tarde, às vezes a oportunidade de chegar para estudar, às vezes é à noite. E uma coisa que a gente sempre fala é que universidade pública, pelo nome ser pública, deveria ser para o público. Só que algumas não conseguem, não conseguem trazer esses alunos para a universidade, justamente pelo fato de que muitos precisam estudar, precisam trabalhar. E às vezes são 2 turnos, é tempo integral. Então como é que esse aluno trabalha? Sim. Né? Como é que esse aluno consegue ajudar na renda familiar? E o pão no final do dia? Quem é que vai pagar? E o dinheiro da passagem? Então, eu sempre falo, a nossa cidade, por ser pequena, ela nos dá alguns privilégios de ter acessos de formas mais rápidas. Sim. Mas e quem vive em cidade grande, que precisa pagar passagem, que muitas vezes vive de vale-refeição, que mora em lugares muito longe, para conseguir alcançar essa universidade é muito longe, e para conseguir em período integral e para completar essas rendas, muitos não vivem de salário, não conseguem ter salários mínimos, então precisam ter 2, 3, 4 pessoas para conseguir completar essa renda, para poder pagar as contas. Então, por mim, partindo do princípio da minha pessoa tendo os privilégios que eu tenho, para mim é muito mais fácil do que quem mora numa cidade grande, que vive na comunidade, que precisa optar por trabalhar ao invés de estudar. Porque muitos têm sorte de só estudar. Eu vou morar fora, eu vou estudar, mamãe e papai vão bancar e tô feliz. Eu me formo, vou trabalhar e vou ser feliz. Pronto, né? Mas não é todo mundo que tem essa chance, que não é contemplado. Mas, Valéria, para continuar nosso bate-papo, né, que tá muito bom. Claro que se a Yolanda Souza estivesse aqui, tava bem melhor, né? Porque ela entende muito também do assunto, né? Poxa, ela é a luzinha também desse programa, né? Que solta sucesso! Mas, como ela não está, né? Não mandou nenhuma mensagenzinha para nós até agora. Mas vamos aguardar. Daqui pro final ela manda. Temos aí ainda alguns minutinhos. Temos aí 30 minutinhos aí, né, Yolanda? Por favor, se agilize. Mas, assim, eu gosto muito de pensar nessas 3 palavrinhas, né? Que é racismo, discriminação e preconceito, né? Que apesar delas terem, assim, significados que eu acho, assim, muito próximos, né? Muito juntos ali, mas elas têm, assim, elas significam algo, assim, muito diferente, né? Coisas, assim, bem diferentes. Que eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, justamente para que os nossos ouvintes também possam entender, né? Vou tentar responder de maneira correta. Bom, o racismo em si, ele é toda uma estrutura, né? Sim. E ele vem historicamente desde quando os colonizadores escravizaram, né, as pessoas negras, os africanos, e trouxeram para esses países, né, europeus e também para o Brasil. Sim. E não foram apenas os escravos negros, mas também a gente entra na questão indígena também, porque o nosso Brasil, ele já tinha população, nós já tínhamos um território com pessoas, e ele foi invadido, ele não foi descoberto, houve uma invasão. Sim. E eles acabaram, né, eles invadiram essas terras, eles pegaram todos esses indígenas e esses negros, e eles tentaram moldar naquilo em que eles achavam correto dentro daquele pensamento colonial. Sim.
Então, hoje temos diversas formas, diversas práticas de racismo, que vai desde do racismo que ele é escancarado, aquele que é nítido, em que a pessoa chega e maltrata, e xinga, e mata. Temos também o racismo carcerário, temos o racismo religioso, temos o racismo estrutural. Sim, São sim. diversas formas, não é apenas em um quesito, estão em todos os quesitos que abrangem nossa sociedade. Sei. Então, racismo é algo bem amplo. Está especificamente ligado à questão cor, né? Isso, A questão isso. cor. Temos também o preconceito. Pré, que é um conceito antecipado. Sim. Então, antes de conhecer uma pessoa, eu tenho um preconceito sobre ela. Aham. Ou quando eu passo por uma determinada situação, eu tenho um preconceito. Nossa, eu tenho um preconceito... Vamos lá, eu tenho um preconceito com terreiro. Nunca foi num terreiro. Sim. Não sabe nem do que se trata, o que significa religião. Seja candomblé, seja umbanda. Então eu me antecipo em algo que é ruim sem saber do que aquilo se trata. Por aquilo que eu escuto. Por aquilo, né? que eu escuto, que eu aprendi, ou que eu acho que eu sei, ou aquilo que me falaram. Sim. E a discriminação, ela oscila entre as duas vertentes, né? Sim. Tanto do preconceito quanto do racismo. Então eu discrimino. Eu tô usando exemplos básicos aqui, mas eu discrimino determinada marca porque na minha cabeça isso aqui não funciona. Porque eu só tô acostumada com marca X, com Sim. marca Y. Então eu acabo excluindo. A discriminação, ela parte muito do excluir. Eu vou excluir fulaninho porque... fulaninho não é do jeito que eu gostaria de ser. Então eu vou fazer o quê? Eu vou excluir. Sim. Então temos essas três diferenças. Espero ter conseguido, de forma didática, explicar. Explicar, né? Você não está envolvida nessa área da pedagogia, né? A gente faz o que a gente pode. Exatamente. Porque, assim, é um tema, assim... Aliás, são palavras, assim, que a gente ouve muito, em especial nos últimos tempos, né? E que a gente precisa ter muito cuidado com elas. São palavras que a gente usa, às Exato. vezes, de forma leve, pra, nossa, não, mas aí não é racismo, é preconceito. É discriminação. Não, gente, é racismo mesmo. Tá? Só pra avisar pra vocês. Não tenta colocar palavrinhas leves pra tentar, pra colocar em um termo tão sério. É que nem quem usa o termo intolerância. Nossa, intolerância. Nossa, você não tá sendo intolerante religioso, você tá cometendo racismo religioso. Tá? Então, Intolerância é só um termo bonito. É verdade. E aí a gente volta a reforçar essa questão, né, minha gente? A gente escuta muito também, Valéria, as pessoas dizerem assim... que nos últimos tempos a gente não pode mais falar nada, que agora é racismo, é preconceito, é isso, é aquilo. É mimimi. É mimimi, muito, este mimimi aí também, né, surge muito. Mas assim, minha gente, vocês têm que ter consciência de que as pessoas estão se conscientizando. Elas estão, como disse a Valéria há pouco, elas estão se descobrindo, elas estão chegando à conclusão ou chegando ao ponto de perceber aquilo que elas estão passando. Então, por esses e outros motivos, elas estão reclamando mais, elas estão cobrando mais dos outros, elas estão se protegendo. Na realidade, elas estão se protegendo de muita gente, né? Sem noção, muita gente sem noção. Foram muitos anos, né, tentando nos silenciar a todo custo de diferentes maneiras, né, nos apagando
desde as nossas vidas até as nossas falas e as nossas lutas. Então agora nós estamos conseguindo ocupar mais espaços, estamos tentando eu sempre uso o termo, pegar o ouro que roubaram da gente, mas pegar o ouro que roubaram da gente, mas estamos ocupando esses espaços que são nossos por direito também. Sim, sim. Então, seguimos sendo resistência, porque isso é um ato de resistência. Falar em voz alta, brigar, lutar pelos seus direitos é um ato de resistência e de sobrevivência. Porque senão tentam nos apagar de todas as formas, tentam nos matar, tentam nos prender, tentam nos colocar em lugar de subserviência sempre. Sim. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo os meus alcançando espaços de poder, né, alçar voos cada vez mais altos, estudando bastante. Sim. E isso é primordial e nos incentiva, porque quando a gente vê uma pessoa que conseguiu chegar lá, a gente pensa, se ele conseguiu, eu também consigo. Mas se a gente não tiver referências, como é que a gente vai conseguir alcançar esses lugares? Então, ou a gente se torna referência, ou a gente procura pessoas semelhantes a nós para nos espelhar e conseguir alcançar também os nossos objetivos, que é extremamente importante. Infelizmente, Valéria, tem aqueles que desviam desse caminho, assim como em todas as outras, como os brancos também, que chegam lá em cima e se desviam, mas isso é uma parcela mínima de nós, né? Mas, Valéria, nós temos aqui também a participação da Raica Badu. Beijo, Raiquinha. Danúzia, que está aí, deve estar nos ouvindo também, o Gleison. E temos também a Isabela e Karina, e diz assim que vocês são maravilhosas. Beijo, amiga. Essa é a amiguinha. Beijo, amiga. Vamos ouvir a Veró também, Jay? Bom dia, meus amores. Hoje a Marinalva está só com Dona Valéria, né? Um abraço aí na Valéria. Tudo de bom para vocês e bom domingo. Nossa Ió não está presente hoje. Hoje está valendo. Cheiro nas duas. Obrigada, Veró. Obrigada. Imagina se tivesse as três hoje aqui, né? Só dando risada. Ia ter muita gargalhada, pode ter certeza. Mas, Valéria, fala um pouquinho aí sobre essa questão das cotas raciais, né? Como é que você vê essa questão? Se já é suficiente o que acontece hoje, ou se ainda falta muito ainda para se chegar realmente àquilo que precisa acontecer, né? Sim. Eu escuto muita gente falar sobre a questão de que cota não é esmola, né? Que, nossa, vê cota de forma muito equivocada, errônea, de achar que não, todos somos iguais, para que precisar de cota? Da mesma forma que eu consigo, o outro também consegue. Uhum. Lembrando que a porcentagem de cotas é mínima para que o preto consiga alcançar e ter esse lugar garantido, entre aspas, na universidade. Mas a gente pode também pegar algumas histórias em que a gente vê que muitas pessoas brancas, elas usam o sistema de cotas, que é falho, e a gente sabe que é falho, para conseguir entrar através do sistema. Então, quantas histórias a gente vê aí nos jornais de pessoas que tiram fotos, se colocam como pardos e pretos e tiram fotos e a gente olha e parece que é uma pessoa preta, retinta, mas é tudo camuflagem. E passa, e consegue. Sim. A gente tem aí um mais recente que foi muito falado, que foi um dos ex-integrantes do Big Brother, que ele é do Rio Grande do Sul, o Matheus Alegrete. Ele era conhecido como Alegrete pela cidade, né? Que ele morava em Alegrete, Rio Grande do Sul. E ele é um cara branco, que conseguiu passar e se formou pela universidade, pelo sistema de cotas. Então, é um sistema falho, é uma porcentagem mínima, não só para
pretos e pardos e para indígenas também. Sim. Mas o objetivo é que a gente consiga, que esse sistema, em tese, era para que a gente conseguisse alcançar a universidade. Sendo que a gente sabe que aí cerca de uns 70% são pessoas brancas. Então é uma parcela muito mínima, são 30%, gente. Que são 30%? Não chegamos nem na metade. O Sim. justo seria que fosse 50-50, mas ainda estamos na luta para poder alcançar esse sistema. Então, eu acho importantíssimo, Sim. mas ele precisa ser muito bem revisado e para conseguir justamente resolver esses incidentes que acontecem a todo momento. Sim. Agora, recente não, já tem algum tempo, como você sabe, né? Eu acompanho essa questão cultura já há 28 anos, né? Mas nos últimos tempos tenho participado aí desses editais do governo do estado e percebo assim que de certa forma melhorou bastante, né? Nessa parte cultural, claro, como diz você, ainda não é o suficiente. Mas, assim, o que a gente percebe é que muitas pessoas negras estão sendo contempladas. Eles botam lá, às vezes, 30%, mas muitas vezes você percebe que chega a 50% e, às vezes, tem editais que chegam até mais, né? Como diz você, eu não sei se as pessoas se autodeclaram como negras, mas, pelo menos lá constam como cotas para negros. Os indígenas são poucos ainda. Sim. Mas justamente é aquela questão, né, da falta do conhecimento, porque tem muitas pessoas que têm trabalhos maravilhosos, mas elas não sabem colocar no papel, né? Isso dificulta muito. E o pessoal fala muito sobre isso, justamente nos grupos que eu participo, justamente porque tem mestres de cultura, pessoas que detêm o conhecimento, que são pessoas assim incríveis, mas que não tem ninguém que bote no papel para elas. Então terminam não participando dos editais, apesar que o governo hoje ele já facilitou essa questão do que você pode fazer a sua inscrição através de vídeo, né? Mas assim, por exemplo, uma secretaria de cultura como a nossa, ela não se disponibiliza para ir fazer, porque na verdade é um formulário tão grande com tantas perguntas que você termina, quando você vai responder, você acha que a mesma resposta dá para botar num monte de perguntas daquela ali, né? Então eu vivi isso na prática, isso. Marinalva. Quando eu estava trabalhando como assistente administrativa, que eu precisava justamente fazer os formulários do edital da Lei Paulo Gustavo, Sim. eu pude perceber na prática o quão burocrático Exato. para você conseguir colocar um projeto no setor cultural. Sim. Então, é um formulário extenso em que você tem que responder corretamente qualquer palavrinha que saia dentro do contexto proposto, você é excluído. Sim. Muitas pessoas, sim, existe um processo formativo antes, mas é muito burocrático. Muito. Eu até comentei com o Lucas, assim, parece que eles fazem de propósito. Já para muitos não Eles terem colocam um edital chance. de 30 páginas, que é pra pessoa ler 3, assim, já cansar, porque é exaustivo. É 30, muito né? exaustivo. Você tá falando de 30. A gente tem tô que ler colocando uma 80, 100 folhas, páginas. Exatamente. Então fica assim, gente, por que não simplificar? De colocar de uma maneira mais que todos possam ter acesso. E ainda que Com eles, tantas palavras difíceis. ainda que eles seguissem aquilo que eles botam lá, mas a maioria das coisas ali eles não praticam, né? Ainda tem esse agravante. Exatamente. Então, pra mim, quando eu fui elaborar, e não só elaborar, como foi também para o processo de seleção desses editais, Sim. foi muito difícil. Porque eu fico, gente, são ideias maravilhosas, mas muitos não vão ser excluídos porque não conseguiram pôr no papel. Então, Sim. muito complexo, muito complexo. Exatamente. Então, mas assim, pelo menos eu tenho percebido nesses resultados que eu tenho visto agora nos últimos, em especial do ano passado para cá, eu tenho visto muito
essa questão aumentou bastante, né? A questão da participação por cotas. É muito bom estar perto de pessoas com energia tão gostosa para falar sobre essas temáticas que são tão importantes e que nos abrange diariamente, mas falar sobre isso é extremamente importante, não só no mês da consciência negra, mas durante o ano inteiro. Então, fica aqui a minha dica, por favor, estudem, leiam pessoas pretas, estudem, vejam vídeos, sabe? O letramento racial ele é importante não só para pessoas negras, mas principalmente para pessoas brancas antirracistas. É muito importante, porque a gente sempre fala que branco só escuta branco. Então, se você tem consciência racial, você tem sua consciência de classe, estude e passe para os seus. Leve conhecimento sempre à frente, porque educação, conhecimento é a base, é a chave. Então, sempre que puder, estude, ouça, converse, aprenda sempre, porque é primordial. E sempre que puder, me chamem. Me chamem, né? Não Pode deixar. precisa necessariamente ser para essa pauta, mas Sim, estamos outras. aqui deslocadas, ou então tô aqui sozinha. Você não quer colar aqui, não? Sim. Tá fazendo alguma coisa? Ei, você quer dar risada hoje? Venha pra cá pro cotidiano. Manda aqui pra mim, então. Você tá fazendo alguma coisa? A gente vai sorrir. Você quer ir lá? Quer ir lá? Então, né? Agradecemos a você por disponibilizar seu tempo por vir aqui. E Yolanda Souza, hoje a entrevista não aconteceu só nos últimos 5 minutos, viu? Foi o programa todo. Eu cheguei aqui no horário. Exatamente. E assim, uma coisa que eu quero frisar novamente, a Yolanda sempre fala nisso, e eu quero frisar novamente porque é uma coisa muito importante que a gente precisa criar, nos conscientizar, né? Colocar na nossa mente para a gente poder começar a entender as coisas, né? Como disse a Valéria, estude. Mas o principal que vocês precisam colocar na mente de vocês é que os nossos negros, eles foram trazidos forçados, e quando eles acharam que podiam dispensá-los, eles simplesmente largaram eles aí ao léu da sorte, né? Sim. Então, assim, ficaram pessoas, país afora, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sem ter um emprego, sem ter nada para fazer, né? Então, ali foi assim, uma das coisas que eu achei, assim, pior, né? Quer dizer, o pior foi ter trazido eles forçados. Sim. E depois terem, assim como os indígenas também, que fizeram, não da mesma forma, mas que fizeram também, né? Escravizaram e depois largaram. Muitos precisaram fugir para poder conseguir sobreviver. E aí, assim, vamos tirar essa questão que a gente fica o tempo todo que quer se amostrar, que quer isso, que quer aquilo, que quer ter direito, que quer ter... Não, eles simplesmente estão lutando por aquilo que é de direito deles, né? Então, eles precisam ter esses direitos mesmo porque, como ela falou no início, alma não tem cor. Então, todos nós somos formados de um corpo e de uma alma. Então, todos nós temos os mesmos direitos. Claro, como ela falou também, muitos têm seus privilégios e não sabem aproveitar, infelizmente. Não sabem aproveitar. Mas que tem outros que não têm esses privilégios, mas que precisam aproveitar, né? Então é isso, gente. Até a próxima semana.